O sol brilhava com arrogância naquela manhã de sábado, como se soubesse que seria o cenário de um dos casamentos mais comentados da alta sociedade. Câmeras de revistas e sites de fofoca estavam posicionadas estrategicamente ao redor da imensa mansão Ferraz, transformada em um verdadeiro castelo moderno. Flores brancas pendiam do teto como neve em primavera, e uma passarela espelhada refletia o céu azul sob os pés dos convidados elegantes. Tudo estava milimetricamente ensaiado. Nada poderia dar errado. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Murilo Ferraz, o noivo, estava diante do altar com o olhar gelado e os ombros rígidos. Vestia um terno sob medida, impecável como ele, mas o que chamava atenção era sua expressão, não de felicidade, mas de desconforto. Ansiedade, talvez? Ou arrependimento? Ao redor, a orquestra tocava com delicadeza, e a mãe de Murilo, Dona Denise, observava tudo com a pose de uma rainha vitoriana. Seus olhos percorriam cada detalhe, cada convidado, cada passo. Tudo precisava ser perfeito. A união com Lorena, a noiva, era mais do que um casamento, era um acordo. Uma fusão de fortunas, status e aparências. Não havia espaço para sentimentos. Mas havia um problema. A marcha nupcial começou. Todos se viraram ansiosos para ver a noiva. Mas nada. O corredor permaneceu vazio. Os minutos passaram. A música cessou. Murmúrios começaram a tomar conta da multidão. Dona Denise levantou-se abruptamente. "O que está acontecendo?" vociferou para uma das organizadoras. A mulher se aproximou correndo, pálida como cera. Ela sumiu. A noiva desapareceu. O motorista também. "Como assim sumiu?" gritou Dona Denise, chamando a atenção dos convidados. Murilo piscou, confuso. Seu coração bateu forte. Olhou ao redor, tentando entender se aquilo era um pesadelo. Mas não era. Era real. A mulher com quem ele estava prestes a se casar havia fugido. E com o motorista. Um escândalo. Fotógrafos já começavam a se movimentar. Celulares surgiam nas mãos dos convidados como cobras prestes a dar o bote. "Meu Deus, isso vai acabar com o nome da nossa família", murmurou Denise, ofegante. "Isso vai sair nas capas. No mundo todo." Ela agarrou o braço do filho. "Murilo, nós não podemos deixar isso acontecer. Você vai se casar. Agora. Aqui. Diante de todos." "Com quem, mãe?" Ele rebateu, atônito. Ela fugiu. Foi quando um silêncio estranho pairou. Os olhos de Dona Denise percorreram o salão. Procurava, até que pararam em uma figura que estava perto da mesa de bebidas, completamente alheia ao caos que se instalava. Beatriz. Discreta, simples, cabelos presos com delicadeza e um vestido de dama de honra em tom rosado. Olhava distraída um arranjo de flores enquanto tomava um gole de água, como se estivesse longe daquele turbilhão. Dona Denise estreitou os olhos e, com um estalo nos dedos, falou em tom baixo, mas firme. "O vestido de noiva ainda está aqui, certo?" A organizadora assentiu, confusa. "Então, mande alguém chamar aquela moça." Apontou com a cabeça. "Agora. Ela vai se casar com meu filho." "Mas, senhora, ela é só uma dama de honra." Gaguejou a mulher. "Não me importa." Cortou Denise. "Ela tem um corpo parecido, o vestido vai servir. O escândalo será evitado. Depois damos um jeito." Murilo arregalou os olhos. "A senhora está louca? Você quer que o mundo saiba que foi abandonado no altar?" Rebateu a mãe, dura. "Ou quer salvar a honra da nossa família?" Ele hesitou. Olhou para Beatriz. Algo nela lhe causava uma sensação estranha. Familiar. Mas não conseguia lembrar de onde. E naquele momento, pressionado por tudo e todos, apenas ficou em silêncio. Do outro lado do salão, Beatriz virou-se lentamente ao ouvir seu nome ser chamado por uma das funcionárias.
Seu destino estava prestes a mudar, novamente. Beatriz nunca pensou que pisaria em um lugar tão cheio de luxo. Seus sapatos simples contrastavam com os saltos extravagantes das outras convidadas. Seus olhos evitavam os flashes, as poses, os sorrisos ensaiados. Ela estava ali como dama de honra, a pedido de Lorena, a noiva. Apenas isso. Mas sua história era bem mais complexa do que qualquer um ali poderia imaginar. Aos 18 anos, Beatriz era outra. Vivia em um bairro humilde, morava com a avó, e sonhava com uma vida melhor. Não de riqueza, mas de paz. Beatriz era muito acima do peso, estudava à noite, trabalhava durante o dia e amava. Amava profundamente. Amava Murilo Ferraz. Naquela época, ele ainda era um jovem herdeiro tentando se libertar das amarras da própria família. Conheceram-se por acaso, em uma biblioteca pública. Ela gostava de romances, ele dizia que detestava, mas sempre aparecia por lá. Os dois se apaixonaram de forma intensa, crua, verdadeira. Beatriz achava que ele havia de verdade. Que o peso do seu corpo não importava. Que a simplicidade do seu mundo não afastava aquele rapaz elegante. Mas estava errada. A família dele odiava Beatriz, achavam que ela era muito pouco para ele. Que não tinha aparência e nem status para namorar um Ferraz. Até que ela engravidou, e tudo ficou pior, eles diziam que ela era interesseira, que queria dar um golpe da barriga. Foi tudo tão rápido. Um dia estavam juntos, no outro ela era acusada de tê-lo traído com um colega do trabalho. As provas foram plantadas, as mensagens forjadas. Ela jurou inocência, chorou, implorou, mas ele não acreditou. Todas as provas falsas que a família dele apresentou para ele, confirmavam que o bebê era de outro. Murilo sumiu. Foi estudar fora. Nunca mais procurou por ela. Sozinha, destruída e grávida, Beatriz passou os meses seguintes como uma sombra do que já foi. Sua avó foi seu único amparo. Com muito esforço, criou o pequeno Caio, que hoje tinha 8 anos e era seu maior orgulho. Ela recomeçou do zero. Mudou de cidade, de aparência, de vida. Com o tempo, emagreceu. Cuidou dos cabelos. Fez cursos. Tornou-se uma mulher decidida, embora ainda guardasse no olhar a melancolia de quem perdeu muito cedo a fé no amor. Para o mundo, era Cristina Duarte, nome do meio que passou a usar para evitar que o passado a encontrasse. E então, como no acaso do destino, Lorena apareceu. Conheceram-se em uma viagem para o interior, quando Beatriz ajudou a salvar a vida dela após um acidente de carro em uma estrada de barro. Lorena estava presa com o cinto de segurança, em pânico. Beatriz agiu rápido, cortou o cinto, puxou-a, e levou para longe do carro antes de ele explodir. A partir dali, viraram inseparáveis. Lorena insistia que deviam ser amigas, e mesmo vindo de mundos diferentes, cultivaram uma conexão verdadeira. Beatriz nunca falou muito sobre seu passado. Apenas dizia que era mãe solo e trabalhava como secretária em uma escola. Lorena, por sua vez, nunca pareceu julgá-la. E quando veio o convite para ser dama de honra, Beatriz aceitou por carinho. Lorena falava pouco do noivo, e Beatriz nunca insistiu. Preferia manter distância do assunto. E agora, ali, na sala dos fundos da mansão, ela via tudo desmoronar novamente. A porta se abriu com força, e 2 organizadoras entraram, apressadas. Uma delas agarrou o braço de Beatriz, a outra parecia tentar acalmá-la. Senhorita Cristina, disse uma delas, usando o nome que constava no convite. A senhora Denise Ferraz quer falar com você. Agora. É urgente. O quê? Beatriz franziu a testa. Aconteceu alguma coisa com a Lorena? É complicado. Venha conosco, por favor. Beatriz sentiu o coração apertar. Um mau pressentimento a invadiu. As mãos suavam. Foi conduzida até um dos quartos luxuosos da mansão, onde Dona Denise esperava, tensa, com uma expressão que mesclava desespero e cálculo. Murilo estava lá também. E quando ela entrou no quarto, os olhos dele pousaram nos dela.
Um olhar direto, intenso, frio. E naquele instante, ela o reconheceu. O tempo não o tinha mudado tanto quanto ela imaginava. O corte de cabelo, o maxilar firme, os olhos penetrantes, era ele. O homem que a destruiu. O pai do seu filho. O amor da sua juventude. Seu coração disparou. Ele, porém, não demonstrou nada. Nenhum sinal de reconhecimento. Para ele, ela era só Cristina, a dama de honra. Dona Denise não perdeu tempo. A noiva fugiu, disse, sem rodeios. E precisamos evitar um escândalo. Você é parecida fisicamente. O vestido vai dar certo em você? Eu preciso que você se case com meu filho. Agora. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Murilo virou o rosto, incomodado, mas calado. Ela olhou de novo para ele, e a dor do passado voltou como uma avalanche. Ali estava o homem que partiu seu coração, o pai do filho que ela criou sozinha. E agora queriam que ela entrasse naquele altar, e se casasse com ele. Sem que ele sequer soubesse quem ela era. O silêncio naquele quarto era tão cortante quanto a dor que Beatriz sentia no peito. Dona Denise caminhava de um lado para o outro, segurando o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. A imprensa já estava espalhando rumores. O motorista desapareceu, a noiva sumiu, os padrinhos estavam em pânico. E Murilo? Murilo mantinha a expressão fria de sempre, mas seus olhos ardiam em fúria contida. Beatriz não conseguia respirar direito. Estava ali, no mesmo ambiente que ele, o homem que destruiu seu coração há 10 anos, o pai do filho que ele nem sabe que tem. Então, vocês querem que eu me case com ele? Ela perguntou, a voz trêmula, quase inaudível. Dona Denise assentiu com um gesto firme, como se fosse a única saída racional. Isso mesmo. Não como se fosse a Lorena, claro. A cerimônia vai continuar, mas diremos à imprensa que Murilo, meu filho, terminou com Lorena porque estava apaixonado por outra mulher. Por você. E como já estava tudo preparado, decidiu se casar com a mulher que ele ama. Assim, ele não será ridicularizado, e evitamos que a empresa perca bilhões em ações. Isso é uma loucura, Beatriz murmurou, sentindo o estômago revirar. Você seria uma salvadora, Cristina. Nós retribuiríamos, completou Dona Denise, sem esconder o tom manipulador. Murilo, até então calado, finalmente falou. Se você não quiser, diga agora. Mas, preciso que compreenda que minha vida, meu nome, tudo que construí, está em jogo. Ele falou com firmeza, mas sem arrogância. Beatriz olhou para ele. Como ele podia estar ali, tão perto, e ainda assim tão cego? Ela sentiu vontade de gritar, de socá-lo, de contar tudo. Mas algo dentro dela a impediu. Caio. Fechou os olhos e viu o rostinho do filho. O sorriso dele. A maneira como ele dizia mãe, com aquele brilho nos olhos. Ela não tinha nada. Lutava todos os meses para pagar o aluguel, a escola, o arroz, o leite. Estava cansada. Cansada de ser forte sozinha, e mais, ele poderia conhecer o pai, e, quem sabe um dia, ter uma relação de pai e filho com ele. E aquele pedido insano, poderia mudar tudo. Mas antes, ela precisava ser honesta. Pelo menos em parte. Antes de responder, ela disse, olhando diretamente para Murilo. Eu preciso dizer uma coisa. Ambos voltaram sua atenção para ela. Eu tenho um filho. Ele tem 8 anos. Eu o criei sozinha. E se aceitarem que eu entre nesse altar, precisam aceitar ele também. Porque eu não deixo meu filho fora da minha vida nem por um segundo. Houve um silêncio. Murilo pareceu engolir em seco, mas não demonstrou reação. Dona Denise, surpresa, hesitou. Depois respirou fundo, como quem pesava riscos e imagem. Desde que ele não interfira nas aparições públicas, e você saiba manter as aparências, tudo bem. Seu filho é seu problema. Só precisamos que salve o nome da nossa família hoje. Beatriz baixou os olhos. Era humilhante. Frio.
mas também a chance que nunca teve. Ela sentiu, com um nó na garganta. Está bem. Eu aceito. Murilo apenas olhou para ela, sem saber que acabará de dizer assim, para a mãe do próprio filho. Poucos minutos depois, Beatriz estava em frente ao espelho, com o vestido de noiva ajustado às pressas. O véu disfarçava parte do rosto, mas seus olhos estavam visivelmente marejados. O coração palpitava descontroladamente, e sua mente girava em memórias confusas. Ela lembrou da última vez que viu aquele olhar, o de Murilo. Quando ele acreditou na mentira. Quando a acusou de ser uma aproveitadora. Quando a deixou sozinha, arrasada, com uma vida crescendo dentro dela. Agora, estava prestes a dizer assim a ele de novo. Mas, desta vez, com o coração em pedaços. O salão inteiro se preparava como se fosse parte do espetáculo planejado. Os convidados cochichavam, as câmeras se posicionavam, e o boato de que Murilo havia mudado de noiva minutos antes já circulava como gasolina em incêndio. O piano tocou. Beatriz foi conduzida até a entrada do salão. Respirou fundo. E quando a marcha nupcial começou, ela deu o primeiro passo. Caminhava como quem andava sobre cacos de vidro. Cada olhar sobre ela era como um julgamento. Mas ninguém ali sabia que aquele conto de fadas improvisado era na verdade um drama real, cheio de segredos, feridas abertas e um passado que jamais cicatrizou. Murilo estava no altar, esperando. Impecável, elegante, e completamente alheio à verdade que caminhava em sua direção. Beatriz olhou para ele. E pensou, você não me reconheceu, mas eu nunca te esqueci. E assim, com o coração partido e os olhos úmidos, ela seguiu até o altar. Sabendo que esse casamento seria o começo de tudo que ela mais temia ou, quem sabe, tudo que ela mais precisava. O sim ecoou como um trovão silencioso dentro de Beatriz. Tudo ao seu redor parecia desfocado. A voz do juiz de paz era apenas um zumbido distante. Os flashes das câmeras pareciam relâmpagos ofuscantes, e os aplausos dos convidados soavam como o aplauso de um público cego a um espetáculo de mentira. Murilo segurou sua mão com firmeza. Seus dedos estavam frios, mas seu toque era firme, ensaiado, como o de alguém que sempre controlava tudo, inclusive a si mesmo. Beatriz tentou manter o olhar fixo no altar, mas cada segundo ao lado dele era uma batalha para não desmoronar. Se ele soubesse quem é ela, quem é Caio. Pode beijar a noiva, anunciou o celebrante. A multidão se calou, esperando aquele momento cinematográfico. Beatriz hesitou, tensa. Murilo também parecia relutante. Não havia amor, ternura, nem sequer curiosidade naquele gesto. Era apenas encenação. Ele se aproximou e, para sustentar o teatro, segurou seu rosto com cuidado. Os lábios se encontraram por um instante e seco, distante, forçado. Mas aquele breve toque foi o suficiente para despertar nela lembranças esquecidas. O gosto do passado. O beijo roubado atrás dos livros. A última despedida, quando ela ainda acreditava que ele amava. Quando se afastaram, a multidão aplaudiu com empolgação, sem desconfiar da dor contida naquele gesto. Murilo inclinou-se para cochichar algo em seu ouvido. Você é boa nisso. Ninguém duvidou por um segundo. Ela não respondeu. Apenas respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Horas depois, Beatriz se viu entrando pela primeira vez na mansão Ferraz, conduzida pelo braço do próprio marido. A casa era deslumbrante. Paredes de mármore, escadarias de madeira esculpida, quadros de pintores famosos adornando as paredes. Tudo ali exalava poder e frieza. Beatriz se sentia um peixe fora d'água. Murilo soltou o nó da gravata e tirou o paletó com um suspiro cansado. Esse casamento vai durar o tempo que for necessário para a poeira baixar. Depois a gente vê o que faz. Ela o olhou. Tão direto. Tão controlado. Murilo Ferraz era um homem de negócios. Frio, metódico, incrivelmente inteligente e absurdamente exigente. Seu nome era temido em reuniões corporativas, respeitado por investidores e adorado pelas revistas de economia.
Mas, por dentro, era um mistério. Quase ninguém sabia o que se passava sob aquela armadura impecável de homem perfeito. Beatriz quis perguntar: "Você ao menos se lembra de mim?", mas engoliu a pergunta como veneno. "Preciso buscar minhas coisas." "E, meu filho", disse ela com firmeza. Ele a olhou, um pouco surpreso. Parecia ter esquecido momentaneamente da criança. "Claro. Vou te levar." "Não precisa. Prefiro ir. Não posso deixar que a mídia te siga e descubra a verdade. Agora você carrega meu sobrenome, Cristina. Isso te faz um alvo." Ela assentiu em silêncio. O carro preto deslizou pelas ruas da zona leste da cidade até parar diante de um prédio antigo, com pintura descascada e escadas estreitas. Murilo olhava ao redor com uma expressão de alerta discreto. Era visível que ele nunca havia pisado naquele tipo de lugar. "É aqui?" ele perguntou, um pouco tenso. "Sim. Minha casa." Subiram 2 lances de escada e bateram na porta da vizinha, Dona Nadir, uma senhora simpática e curiosa que abriu a porta com um sorriso nos lábios. "Ah, minha querida. Então era verdade mesmo o que eu vi na TV? Se casou?" disse, olhando com espanto para o homem ao lado de Beatriz. Beatriz sorriu sem graça. "É, um casamento repentino. Depois eu explico com calma. Vim buscar o Caio. Ele está no quarto, brincando com os carrinhos." Beatriz entrou e, logo em seguida, uma vozinha familiar gritou: "Mãe?" Caio correu na direção dela e abraçou. Beatriz o apertou contra o peito, sentindo o coração se quebrar mais uma vez. "Oi, meu amor?" A mamãe sentiu tanto a sua falta. E então, Murilo entrou. Parou na porta, estático. Seus olhos se arregalaram, e sua respiração falhou por um segundo. "Caio." O garoto virou-se, curioso. Murilo encarou aquele rosto. Os mesmos olhos. O mesmo formato de queixo. O mesmo sorriso torto. Era como olhar para uma versão infantil de si mesmo. Por um momento, ele não conseguiu dizer nada. O ar lhe escapava. "Esse é o Caio?" ele perguntou, a voz rouca. Beatriz assentiu devagar. Sentiu o chão tremer sob seus pés. "Sim, meu filho." Murilo não piscava. Apenas observava, como se tentasse negar o óbvio. Como se seu cérebro se recusasse a aceitar o que os olhos gritavam. "Quantos anos ele tem?" "8." A resposta saiu como um sussurro. Murilo deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. Ela o encarou, e naquele instante, a verdade pairou entre eles como uma bomba prestes a explodir. Mas ela ainda não podia contar. Ainda não. Murilo desviou o olhar e saiu do apartamento, sem dizer mais uma palavra. Beatriz segurou o filho com mais força, lutando para não desabar. Porque agora, tudo havia mudado. Os primeiros dias de Beatriz na casa de Murilo foram um turbilhão abafado. Luxuosa, fria, silenciosa, a mansão não tinha cheiro de lar. Tinha o perfume caro da solidão. Ela ocupava um dos quartos de hóspedes com Caio, que parecia maravilhado com a cama grande e as luzes automáticas, mas ela se sentia como uma intrusa num palácio de gelo. Murilo era quase um fantasma. Saía cedo, voltava tarde. Durante o café da manhã, mal olhava em sua direção. Respondia com acenos, frases curtas e olhares perdidos no celular. Quando chegava em casa, ia direto para o escritório ou para o quarto, como se não houvesse uma mulher nova embaixo do seu teto, uma esposa, ainda que de fachada. Beatriz fazia de tudo para ocupar a mente. Cozinhava, ajudava Caio nas tarefas da escola, lia nos poucos livros da biblioteca. Mas quando estava sozinha, chorava. Chorava baixinho no travesseiro. Chorava no banho. Chorava ao ver Murilo passar por ela no corredor sem nem notá-la. Cada vez que ouvia o som dos passos dele se afastando, sentia um aperto no peito. "Por que dói tanto?" perguntava-se. Mas ela sabia.
Aquela presença, aquele cheiro, aquele andar firme, aquela voz. Tudo nele era familiar, dolorosamente familiar. E o pior era que, de vez em quando, Murilo a observava de longe. Um olhar que percorria seu rosto com curiosidade, que observava seus gestos delicados, a forma como ela prendia o cabelo ou como ajeitava a barra do vestido. Mas assim que percebia que estava sendo observado, Murilo desviava o olhar com raiva de si mesmo. Como se estivesse sendo fraco. Ela era gentil, doce e extremamente paciente com ele. Mas ele não sabia lidar com isso. Era mais fácil ser frio. Até que, numa tarde chuvosa, Murilo chegou em casa com o rosto pálido e os olhos fundos. Estava febril, mas tentou esconder. "Estou bem. Só cansado", murmurou, ao passar pela sala onde Beatriz lia para Caio. Mas horas depois, ela o encontrou desmaiado no chão do quarto, suando frio. Sem hesitar, Beatriz cuidou dele a noite inteira. Colocou compressas de água fria, preparou chá de gengibre e limão, mediu a febre de hora em hora, sentou ao lado dele como uma guardiã silenciosa. Quando ele despertou de madrugada, encontrou seu rosto sereno, o olhar preocupado. "Você está aqui?" murmurou, a voz rouca. "Claro que estou", ela respondeu, com ternura. "Você precisa de cuidados, Murilo." Ele franziu a testa. "Por quê? Por que se importa?" Ela hesitou. "Porque ninguém merece passar por isso sozinho." Ele a encarou por um longo instante. E naquele olhar, algo despertou. Um eco do passado. Algo que queimava por dentro. "Você me lembra alguém", ele disse, no sussurro, "mas não sei quem." Beatriz sentiu o mundo parar por um segundo. Seu coração bateu forte. Mas ela desviou o olhar e disse apenas: "Deve ser impressão." Nos dias que seguiram, Murilo melhorou, mas algo havia mudado. Passou a prestar mais atenção nela. Observava-a rindo com Caio no jardim, dobrando as roupas com carinho, preparando o café da manhã com um capricho que ele nunca vira. Começou a ouvir sua risada como música. A notar a delicadeza com que ela tocava nas coisas, a leveza de sua presença. Num final de tarde, quando ela penteava os cabelos de Caio perto da varanda, a luz dourada do sol iluminou seu rosto. Murilo parou. Ficou imóvel por alguns segundos, encarando aquele perfil, aquele olhar sereno, profundo, triste. "Aquele olhar", murmurou para si, quase sem perceber, "eu já vi antes." Mas então sua razão gritou mais alto. Sacudiu a cabeça e voltou ao escritório. Como se fugir fosse mais fácil do que sentir. Beatriz, do outro lado da sala, sentiu o coração apertar. Porque por um instante, teve certeza, ele quase se lembrou. E esse quase, doía mais do que qualquer esquecimento. Nos dias que seguiram, a mansão Ferraz já não parecia tão fria. Murilo ainda se manteve reservado, trancado no escritório, como de costume. Mas algo nele havia mudado. E mais, sempre que ele olhava para Caio, ele começava a se sentir inquieto. Uma pergunta martelava silenciosa dentro de si: como era possível aquele garoto se parecer tanto com ele? Beatriz, por outro lado, tentou manter as aparências. Mesmo tendo empregados, preparava o café, organizava os livros que lhe deixava espalhados, dobrava os ternos com cuidado. Não porque quisesse agradá-lo, mas porque ela era assim. Cuidadosa. Presente. Silenciosa. Caio, sempre curioso e agitado, preenchia o espaço com risos, carrinhos espalhados pelos corredores e perguntas que desafiavam o mundo adulto. Certa manhã, Murilo foi interrompido no meio de uma reunião virtual por um barulho vindo do corredor. Saiu do escritório irritado, pronto para repreender alguém. Mas ao abrir a porta, Paul levou um tiro certeiro de uma arma de brinquedo, feita de papelão e fita adesiva. Caio arregalou os olhos e gritou: "Você invadiu minha base secreta, general. Agora será prisioneiro." Beatriz veio logo atrás, com um capacete de obra e uma espátula na mão como se fosse uma espada. "Renda-se, invasor."
Murilo olhou para os dois, completamente sem reação. Por um segundo, pensou em virar as costas. Mas ao ver o brilho no olhar de Caio, e o sorriso brincalhão de Beatriz, algo inesperado escapou de seus lábios. Um riso. Verdadeiro. Livre. Ele ergueu as mãos, entrou na brincadeira e disse: "Me rendo. Mas só se tiver biscoito de chocolate na prisão." Caio deu um grito vitorioso e o levou preso, até a cozinha, onde Beatriz já tirava uma fornada de cookies do forno. Aquele dia marcou o início de uma nova rotina. Murilo começou a aparecer na cozinha pela manhã, mesmo que ainda de pijama de seda e cara de sono, para tomar café com eles. Beatriz colocava leite com chocolate na caneca de Caio, pão quentinho com manteiga para os dois e às vezes até panquecas em forma de ursinho. "Você sabe fazer ursinho de panqueca?" Ele perguntou uma manhã, surpreso. "Sei fazer até coração de omelete, se quiser", respondeu ela, piscando. Ele ficou sem resposta. O coração apertou de um jeito estranho. Quente. Às quartas-feiras, Caio fazia a noite do filme com pipoca, colchões no chão da sala e um cobertor gigante que Beatriz chamava de tapete mágico. Murilo começou a participar, a princípio, só assistindo de longe. Mas em pouco tempo estava discutindo qual filme assistir com o mesmo entusiasmo do garoto. "Nada de animação hoje. Já vi esse dragão 5 vezes. É o meu favorito. E o meu é aquele de super-herói." "Mas o seu herói dorme no sofá no meio do filme", Beatriz provocava. Murilo revirava os olhos, mas no fundo, adorava. Com o passar dos dias, o tempo no escritório começou a perder a importância. Murilo, que antes controlava a cada minuto da agenda, passou a recusar reuniões noturnas, adiar viagens, mudar compromissos. Começou a descobrir que Beatriz ria de qualquer besteira, dançava enquanto lavava a louça, contava histórias bobas para o filho antes de dormir e se preocupava até com o modo como ele dobrava a manga da camisa. E ele? Começou a esperar por isso. A desejar aquilo. O som dos passos leves dela pela casa, o cheiro do bolo de cenoura que ela fazia aos sábados, o sorriso que ela dava quando via que ele estava cansado demais, e deixava um chá ao lado da cama, sem dizer uma palavra. Um dia, Beatriz estava no jardim, tentando montar uma pipa com Caio. Murilo, de terno, saía para o trabalho. Mas ao vê-los, parou. Ficou observando. O Caio rindo alto, tentando prender a linha no palito. E ela, com o cabelo solto e o rosto sujo de tinta, tentando entender o que fazia ali. "Tá difícil aí?" ele perguntou, se aproximando. Beatriz ergueu os olhos, surpresa. "É mais difícil do que parece. Confesso que esperava que você fosse bom nisso." "Eu era. Na escola. Mas faz anos." "Então prove." Ele tirou o paletó, arregaçou as mangas da camisa e, por 20 minutos, ficou ajoelhado na grama, ajudando a montar a pipa. Riu, sujou a calça, discutiu com Caio sobre a cor da rabiola, e quando terminou, a pipa subiu ao céu como se pertencesse a ele. Beatriz o olhou em silêncio. E, por um momento, esqueceu da mentira que os unia. Tudo parecia certo ali. Ele e Caio correndo no campo. O riso ecoando entre as árvores. Talvez fosse assim que a vida deveria ser. Naquela noite, Murilo ficou em silêncio por muito tempo antes de dormir. Sentado na poltrona do quarto, com um copo de vinho intocado na mão, observava pela janela as luzes da cidade. A presença de Beatriz era como uma brisa morna. Ela preenchia os espaços da casa com ternura, sem invadir. E Caio estava entrando na alma dele sem pedir permissão. Por mais que tentasse se concentrar em números, contratos, ou na próxima fusão empresarial, Murilo não conseguia tirar da cabeça o olhar daquele menino tão firme, tão parecido com ele quando criança. Algo ali incomodava. Não por mal, mas por estranheza. "Estranha coincidência", murmurou para si, franzindo a testa. Mas logo balançou a cabeça, tentando espantar o pensamento. "Não. É só coisa da minha cabeça." E ainda assim, não era só o menino. Era ela.
Beatriz conseguia mexer com ele de um jeito que nenhuma mulher jamais conseguirá. Não era só beleza, ou o cuidado com o filho. Era o jeito como ela o fazia rir sem esforço, como conseguia enxergar nele, o homem por trás do terno, das paredes, das armaduras. Murilo fechou os olhos por um instante. Estava começando a sentir falta dela, mesmo quando ela ainda estava por perto. No fim de semana, eles deveriam se mostrar à sociedade como o casal perfeito. A música clássica preenche o salão enquanto flashes de câmeras piscam por todos os lados. O evento beneficente está repleto de empresários, jornalistas e influenciadores. Todos querem ver o novo casal do momento, o milionário que casou às pressas após ser abandonado no altar, e sua misteriosa esposa, uma dama de honra transformada em mulher do ano, da noite para o dia. Leonardo, impecável num terno azul marinho sob medida, ajusta a gravata com rigidez. Seus olhos escorregam discretamente para Beatriz, que desce do carro com um vestido vinho de cetim que molda seu corpo com delicadeza e poder. O cabelo preso revela a curva suave do pescoço, e o batom vermelho é uma afronta direta ao controle emocional dele. Pronta? Ele pergunta, oferecendo o braço. Ela hesita apenas por um segundo antes de pousar a mão sobre o braço dele. Seu toque é leve, mas para ele, é como eletricidade correndo sob a pele. Mais do que nunca. Vamos dar o show que todos esperam, meu amor, ela provoca com um sorriso contido, seus olhos brilhando com algo mais do que sarcasmo. Dentro do salão, os olhares se voltam para eles. Murilo a envolve pela cintura como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela se aproxima, seus rostos quase colados enquanto acenam para os convidados. Sorri, amor. Está parecendo um refém, ela sussurra. Ele arqueia uma sobrancelha e, para manter as aparências, desliza os dedos pelo queixo dela com suavidade e encosta os lábios no canto de sua boca. Um beijo sutil. Quase nada. Mas Beatriz estremece. Ela respira fundo. Está tudo bem, era fingimento, só atuação. Só que não. O calor no peito não mente. Na pista de dança, ele a conduz com firmeza e leveza. Os corpos se encaixam com uma familiaridade desconcertante. O toque das mãos, os sorrisos trocados, os olhares demorados. Em um giro, ela cai sobre o peito dele e os olhos se cruzam. Por um segundo, o mundo desaparece. Só existem os dois. A respiração dele acelera. A dela falha. Se continuar me olhando assim, vão pensar que é real, ele murmura, baixo. E não é? Ela solta, antes de se virar e sorrir para uma socialite que se aproxima. O restante da noite é um jogo de provocações sutis. Mãos que se tocam por mais tempo do que deveriam. Beijos no rosto que roçam a boca. Sorrisos que escondem verdades. Horas depois, de volta à mansão, Leonardo tira o paletó e desabotoa os primeiros botões da camisa. Isabela aparece na cozinha, descalça, com os cabelos agora soltos. Uma visão simples, mas que o deixa completamente hipnotizado. Achei que podia estar com fome. Fiz um lanche, ela diz, colocando o prato à sua frente. Ele senta, curioso. Isso é, pão de leite com queijo derretido, goiabada e um toque de canela? Ele pergunta, surpreso. Receita da minha avó. Uma mistura doida, mas é reconfortante. Experimente. Ele morde. Fecha os olhos. Engole devagar. Quando os abre, estão marejados. Ele afasta o prato lentamente, como se estivesse tocando em algo sagrado. O que foi? Ela pergunta, surpresa pela reação. Só uma mulher fez isso pra mim antes, ele diz, a voz rouca. A sua ex-noiva? Ela pergunta, tentando manter o tom leve, mas com o coração acelerado. Ele nega com a cabeça, olhando para o prato. Não. Uma mulher que eu amei mais do que devia. Beatriz. A única mulher que me fez sentir vivo. Que me conhecia nos detalhes. Que me fazia rir nos piores dias. E que me traiu. Ela me destruiu. O ar sumiu dos pulmões de Beatriz. O nome,
Ouvir seu próprio nome dito com dor, era como uma lâmina cravada no peito. Seus olhos se encheram d'água, mas ela virou o rosto antes que ele visse. Ela queria gritar, dizer a verdade. Que nunca o traiu. Que foi enganada. Que o amava. Que ainda o amava. E você nunca mais tentou se apaixonar? Ela perguntou, quase num sussurro. Murilo levantou os olhos para ela. Estavam vermelhos, não de choro, mas de sentimento contido. Não. Depois daquilo, me fechei. Achei que amor fosse só uma fantasia inventada para vender flores e músicas melosas. Ele riu sem humor. E então, encarou-a com uma intensidade que a fez recuar meio passo. Mas às vezes eu olho para você, e... Deixa pra lá. Beatriz não disse nada. Pegou o prato com mãos trêmulas e o levou até a pia. Tentou sorrir, mas o rosto não obedeceu. As lágrimas já escorriam silenciosas, misturando-se à água da torneira. O passado e o presente estavam se chocando como placas tectônicas. E quando a verdade finalmente vier à tona, ninguém vai sair ileso. Depois desse dia, Beatriz passava as noites em claro. O peso do segredo a sufocava. Cada gesto gentil de Murilo, cada palavra carregada de sentimentos, a despedaça por dentro. Ela sente que está vivendo uma mentira, mas também teme que, se disser a verdade, perderá o homem que está reaprendendo a amar. Ela observa Murilo à distância, nos pequenos gestos, o modo como ele amarra a gravata com concentração, como sorri discretamente quando ela aparece de surpresa com café, como a olha quando pensa que ela não está vendo. Tudo isso queima nela. O desejo de contar. O medo de perdê-lo. No quarto dela, sozinha, Beatriz segura uma pequena caixinha de veludo. Dentro, um pingente com uma foto antiga dela com Leonardo, tirada às escondidas durante um verão que parecia eterno. Ao lado, uma das cartas que ele escrevia para ela na juventude, quando era impedido de ir ao encontro dela. Ela fecha os olhos, respira fundo e guarda tudo no fundo da gaveta do closet, atrás de caixas de sapatos. Um segredo sufocado por medo. Por amor. Mais tarde naquela semana, Murilo começa a se perder em seus próprios sentimentos. A máscara que usava para o mundo já não o protege mais. Ele sente. Está apaixonado. Loucamente. Mas também sente uma dor que não sabe nomear. Cansado de lutar consigo mesmo, ele decide ir até ela. Já passa da meia-noite. Ele sobe até o quarto de Beatriz e encontra a porta entreaberta. Não bate. Entra. A cama está arrumada, vazia. Mas a luz do closet está acesa. Ele se aproxima. Um barulho. Uma caixa cai. Ao tentar recolocar no lugar, sua mão esbarra na gaveta aberta. Algo escorrega por entre as caixas. O pingente. Ele o pega. Abre. A foto dele e de Beatriz. Ele reconhece o momento. O verão em Angra. Quando estavam juntos. Quando se amavam de verdade. Ao lado, a carta. As mãos tremem. Ele lê. Cada palavra rasga um pedaço de sua alma. Quando termina, o chão parece desaparecer sob seus pés. A raiva vem primeiro. Depois, a dor. Por fim, a urgência. Ele desce as escadas como um furacão. A encontra na cozinha, com uma caneca de chá nas mãos. Cristina. Ele chama, a voz carregada de fúria e desespero. Ela se vira, assustada com a intensidade dele. O que aconteceu? Ele joga a carta em cima da mesa. O pingente a acompanha. Ou eu devo dizer: Beatriz? Você ia me contar, ou pretendia continuar com essa farsa para sempre? O silêncio pesa. Você é aquela mulher. Ele explode. Aquela que me destruiu, que me traiu. Ela engole em seco, o corpo tremendo. Você acha que foi fácil para mim? Que eu planejei tudo isso? Você me abandonou. Sua mãe armou tudo e você caiu como um pato. Eu era só uma menina,
Você confiou na sua mãe mais do que em mim. Você me traiu. Eu vi as mensagens, Você viu o que ela quis que você visse. Ela grita, com lágrimas nos olhos. Você sempre foi manipulado por ela. E preferiu acreditar nela, no seu melhor amigo, do que em mim. Ele passa as mãos pelos cabelos, completamente perdido. Como você quer que eu acredite em você? Ela respira fundo. O corpo inteiro tremendo. Os olhos fixos nos dele. Olha bem para a cara do Caio, ela diz, com a voz embargada. Olha com atenção. Vê se não enxerga o mesmo olhar que vê no espelho todas as manhãs. Leonardo sente um arrepio. Engole em seco. E se o rosto dele igual ao seu, não for bastante para te convencer, então faça um teste de DNA. Silêncio. Ele não consegue respirar. O mundo gira. A lembrança de Caio, o sorriso torto, os olhos intensos, a expressão determinada, volta como um filme. E de repente, tudo faz sentido. Meu Deus, ele murmura. Caio, é meu filho. Beatriz chora em silêncio. Não há mais o que esconder. Sim, seu filho. Que cresceu achando que o pai o rejeitou antes mesmo de nascer. Leonardo cambaleia até a cadeira. Senta. A cabeça entre as mãos. Por que você não me contou antes? Porque eu tinha medo de você me odiar. Medo de ser acusada outra vez. Medo de ver nos seus olhos o mesmo desprezo que vi quando você foi embora. E agora, tenho medo de que você me odeie mais ainda. Ele levanta os olhos, vermelhos. A dor misturada à culpa. O orgulho ferido. O amor confuso. Eu não sei o que sentir agora. Ela se aproxima, devagar. E sussurra. Sinta tudo. Mas, por favor, olhe para o nosso filho. Ele não tem culpa de nada disso, ele sempre quis ter um pai. Murilo fecha os olhos. Lágrimas escorrem. E pela primeira vez em muito tempo, ele sente o peso real de todas as escolhas, de todas as palavras não ditas, de todos os erros. O passado finalmente bateu à porta, e trouxe junto a verdade. Logo após o confronto com Beatriz, Murilo sai de casa como um furacão. O coração pesado, o peito em chamas. Ele dirige sem rumo, mas o destino é inevitável, a mansão da mãe. Cada metro percorrido traz memórias. A juventude controlada, as decisões moldadas por ela, os sentimentos silenciados. E agora, a verdade, devastadora e cruel. Ao chegar, não bate à porta. Entra como alguém que não deve mais satisfações. Onde ela está? Pergunta a empregada. Na varanda, senhor. Murilo atravessa o corredor com passos firmes. Ao vê-lo, Dona Denise ergue o olhar da taça de vinho com uma expressão satisfeita. Ora, Murilo, que surpresa! A essa hora? Aconteceu algo com a... Aconteceu, sim. Ele a interrompe, a voz firme, sem rodeios. Ela franze o senho. Então diga, querido. Você está com essa cara. Por que você fez isso comigo? Ele explode, a voz embargada pela dor. Por que mentiu? Por que me fez acreditar que a Beatriz me traiu? Denise paralisa. Eu não sei do que você está. Não mente. Ele esbraveja, com os olhos marejados. Você armou tudo, manipulou as mensagens, pagou um colega nosso para mentir que estava com ela, que era pai do filho dela. Você me afastou da mulher que eu amava, da minha vida, do meu filho. Ela larga a taça, que se quebra no chão. Você está exagerando, Murilo. Essas histórias antigas, por que está voltando nisso agora? Ele se aproxima, os olhos cheios de fúria. Porque a mulher que você destruiu no passado, é a mesma com quem você me forçou a casar no presente. Acha isso uma ironia do destino? Porque eu não acho. Eu acho cruel. Dona Denise empalidece. A postura altiva vacila. É mesmo ela? Você não sabia? Não. Porque você fez questão de me cegar.
Ele sussurra, com a voz carregada de mágoa. E agora, eu descobri. Caio é meu filho. E você me roubou a chance de vê-lo dar os primeiros passos, de ouvir a primeira palavra, de acalmá-lo em suas febres. Você me tirou tudo. Ela tenta se recompor. Você não pode deixar esse passado manchar seu presente, meu filho. Se livrar dela agora é o mais sensato a se fazer. Mas antes que ela continue, ele avança um passo, com a voz cortante. Não ouse. Não ouse tentar nada contra a minha esposa e o meu filho. Ele respira fundo, olhando fixamente nos olhos dela. Eles são a minha família. A única que importa agora. Denise tenta dizer algo, mas ele já se vira. Deixa-a falando sozinha, no meio dos cacos de vidro e da ruína de suas próprias manipulações. De volta à casa de campo. Beatriz estava no quarto, deitada na cama. O choro é silencioso, mas doloroso. Ela sente medo. Medo do que Murilo fará. Medo de ser afastada de Caio. Medo de ser odiada para sempre por Murilo. Ela sussurra para si mesma. Se ele for embora outra vez, eu não vou suportar. Enquanto isso, no andar de baixo, Caio está na sala, sentado no chão, cercado de blocos de montar. Fala sozinho, com a naturalidade de uma criança feliz. Esse aqui vai ser o castelo, e o tio Murilo vai ser o rei. Murilo entra pela porta. O coração está em pedaços. Ao ver o menino ali, tão cheio de vida, de inocência, um aperto ainda maior consome. Ele se ajoelha devagar, sem dizer nada. Fica observando o filho. O seu filho. Caio levanta o olhar, sorri. Tio Murilo. Vem brincar comigo. Murilo sorri de volta, com lágrimas já caindo. Claro, campeão, ele diz, com a voz trêmula. Senta ao lado do menino. Fica em silêncio por um tempo, apenas o observando brincar. Cada risada, cada gesto, é como uma facada e um abraço ao mesmo tempo. Caio mostra uma peça azul. Esse aqui é o rei. Ele vai proteger o castelo. Murilo segura a peça, e diz com a voz embargada. E ele, prometeu que nunca mais vai sair de perto do castelo. Caio ri, sem entender, e o abraça do nada. Murilo aperta o menino contra o peito. Chora baixinho, finalmente sentindo o que é ser pai. Mesmo que tardiamente. Mesmo com a culpa o esmagando por dentro. Me perdoa, Caio, ele sussurra baixinho, sem que o menino entenda. Me perdoa por não estar aqui quando você mais precisou de mim. Mas eu juro, eu vou estar agora. Todos os dias. Pro resto da sua vida. Beatriz, parada no alto da escada, assiste a cena em silêncio, com a mão sobre o peito. As lágrimas escorrem, mas agora, com um misto de dor e alívio. Pela primeira vez, ela vê Murilo como pai. E percebe que, apesar de tudo, ainda há esperança. Beatriz desce as escadas devagar. Os olhos ainda estão vermelhos pelas lágrimas, o coração apertado pela angústia. Ao avistar Murilo brincando com o filho, ela sente uma mistura de medo e esperança. Murilo levanta os olhos ao vê-la. Caio, ele diz com voz carinhosa, preciso conversar com sua mãe rapidinho, pode ser? Tá bom. O menino responde animado, já imerso novamente nas peças de montar. Murilo se aproxima de Beatriz com um gesto gentil e, sem dizer mais nada, pega sua mão. Ela hesita um segundo, e então deixa-se guiar. Eles entram no escritório. Um lugar silencioso, acolhedor, mas agora carregado por um momento decisivo. Murilo fecha a porta com cuidado, se vira para ela e diz, com a voz firme, mas tomada pela emoção. Eu estraguei tudo, Beatriz. Mas eu estou aqui agora. E não vou fugir do que eu sinto, nem de quem eu sou. Ela mantém o olhar nele, em silêncio. Eu fui injusto. Frio. Arrogante. Mas a verdade é, que eu nunca deixei de te amar. Nem por um segundo. E o mais louco de tudo é que, sem saber que era você, ele sorri, com os olhos úmidos, eu me apaixonei por você outra vez. Pelo jeito como cuida do Caio. Pela sua força.
pela sua doçura, pela mulher incrível que você é. Beatriz começa a chorar baixinho. Eu passei anos acreditando em mentiras, sendo manipulado. Mas agora eu vejo tudo com clareza. E não vou permitir que ninguém, nem minha mãe, destrua o que temos novamente. Ele se aproxima, pega suas mãos com carinho. Beatriz, me dá uma chance. Para ser o homem que você merece. O marido que eu devia ter sido desde o início. E, acima de tudo, o pai que o Caio precisa e merece. Me deixa ser tudo isso para vocês. Eu juro, com todo o meu coração, que nunca mais vou soltar sua mão. Ela sorri entre as lágrimas. Eu nunca te esqueci, Murilo. Nem por um dia. Eu te amei em silêncio todos esses anos, e agora, te amo ainda mais. Não porque você é o pai do meu filho, mas porque você sempre foi tudo que eu quis. Ele se emociona, segura o rosto dela com as duas mãos. Casa comigo de novo. Mas dessa vez, do jeito certo. Sem mentiras. Sem medo. Só com amor. Beatriz sorri. Sim. 1000 vezes sim. Eles se abraçam forte. Um abraço de reencontro, de cura. Um abraço que sela o passado e abre um novo capítulo cheio de esperança. E finalmente se beijam, um beijo que foi esperado por tanto tempo. Alguns meses depois, um jardim rodeado de flores brancas. Um altar rústico sob um arco de madeira com eras e luzinhas penduradas. O sol da tarde dourando tudo com suavidade. Uma música suave toca ao fundo. Amigos próximos e familiares se reúnem em clima de celebração. Caio, vestidinho de terninho bege com suspensórios, entra sorridente com uma plaquinha, lá vem a mamãe. Murilo o espera no altar, emocionado, com os olhos brilhando. Beatriz surge linda, com um vestido leve, esvoaçante, de renda delicada, uma flor no cabelo e um sorriso sereno. Ela caminha ao som dos violinos, com os olhos presos nos dele, nos olhos do homem que finalmente voltou a ser dela. O celebrante fala palavras simples e tocantes sobre recomeço, perdão e amor verdadeiro. Quando Murilo segura a mão de Beatriz, ele diz: hoje eu não estou apenas me casando com a mulher que amo. Estou me casando com a mãe do meu filho, com a minha melhor amiga, minha verdade, meu lar. Ela, com os olhos marejados, responde: hoje eu não estou apenas dizendo sim a você, mas sim à nossa história, à nossa família e a tudo que a vida ainda nos reserva juntos. Eles se beijam. Um beijo apaixonado, selado por aplausos e lágrimas de todos os presentes. Alguns dias depois, no quintal da casa, Murilo está deitado na rede com Beatriz em seu peito. Caio corre pelo jardim com um aviãozinho de brinquedo que Murilo lhe deu. Pai, olha. Ele voa de verdade. Murilo se levanta e o abraça. Você é meu herói, sabia disso? Você também é o meu, pai. Diz Caio, apertando o rosto dele. Beatriz observa os dois, com o coração transbordando. A gente conseguiu, ela sussurra. Murilo a olha. A gente recomeçou. E dessa vez, é para sempre. Eles se abraçam com amor. Um amor que renasceu mais forte. Um lar reconstruído sobre verdades. Uma família unida por laços que nem o tempo, nem as mentiras foram capazes de destruir.